Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite em qualquer ponto que nos esteja a ouvir. Eu sou o Pedro Caramês e esta é mais uma rúbrica mensal dedicada ao B2B, aos negócios business to business. Esta rúbrica tem o nome de Power B2B Talks e procura convidar profissionais e empresas que, de alguma forma, estão e atuam nestes mesmos contextos, procurando também com eles apresentar e esclarecer aqui ou desenvolver algumas das suas boas práticas, algumas das suas tendências e orientações para este mercado tão competitivo e, de alguma maneira, com esta, digamos, também rúbrica, procurando também enriquecer este espaço de conversas com uma área que normalmente tem menos holofote, menos dedicação, ou se calhar pelo menos menos discussão em relação a outros contextos. O meu convidado de hoje é o André Carriço. O André Carriço é sócio e diretor pelo negócio nacional de uma empresa de TI, Bold by Devoteam. Vamos estar à conversa com o André. André, antes de mais, um prazer imenso receber-te aqui no meu divã digital para aqui uma amena cavaqueira nesta tarde para um tema que acredito que também obviamente, hoje preenche os teus dias aqui de trabalho. Verdade, Pedro, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É com muito gosto que também venho aqui participar e contribuir à medida do possível. Boa tarde a todos que estão live ou que vão ouvir a posterior. Exatamente. Exatamente. Força, vamos embora. Ora bem, André, como é também apanágio destas conversas, de certa forma deixo ao meu convidado, que possa proceder aqui a uma apresentação mais musculada de quem é, de que empresa, quais as características também da organização. É um mote que te lanço desde já para deixares aqui também ao vasto auditório um pouco de ti e um pouco da tua empresa. Muito bem. Bom, em relação a mim, já fizeste aqui uma breve apresentação. Estou na Bold já há muitos anos. Sou responsável por todo o negócio nacional, toda a nossa oferta. Se calhar, Pedro, e se me permitires, e tendo em conta que o Fórum provavelmente também não conhece tão bem a Bold, que estamos a falar, eu contava aqui um pouco da história da organização, que é uma história muito intensa, mas não tem assim tantos anos, de forma que também possam conhecer melhor a organização e, no fundo, o que é que nós estamos a fazer aos dias de hoje. A Bold é uma empresa tecnológica que nasceu em 2009 e, nesta altura, éramos uma empresa muito orientada à capacidade de talento nos nossos clientes, B2B, perdão. No fundo, trabalhámos aqui muito numa lógica do que é conhecido como o Time and Materials, onde tínhamos os engenheiros, malta da área da tecnologia e da informação, alocado de forma permanente ou pontual nos nossos clientes a desenvolverem projetos de software. Bom, rapidamente nós não queríamos ser vou-lhe chamar uma consultora, mas queríamos ser claramente uma empresa tecnológica. Queríamos, de alguma forma, apoiar o nosso cliente na sua transformação digital end-to-end. Então, o que é que fizemos? Começámos a dar aqui os primeiros passos em tudo o que tem a ver com seguir as tendências tecnológicas, como é que nós apoiávamos o nosso cliente nesta jornada digital, e foi aí então que fomos criando vários speedy boats, que não vou entrar em detalhes, mas que fomos criando aqui vários speedy boats orientados às tecnologias, emergentes nessa altura, seja áreas de mobile, seja a criação de agência digital para potenciar as vendas também online dos nossos clientes, seja tudo o que tivesse a ver com IoT, portanto, várias áreas que estavam na crista da onda na altura tecnológicas. Bom, isto fez com que nós tivéssemos, principalmente a nível nacional, um posicionamento bastante interessante, uma empresa a trabalhar com os principais setores de atividade, uma empresa com cerca de, até ali 2018, com cerca de 700 pessoas, e naturalmente chegou um momento muito, muito importante da vida da organização e das nossas vidas em particular, que é o que é que nós queremos daqui para a frente. Nós queremos realmente ser uma empresa global, apesar de já trabalharmos muito numa lógica de nearshore para o mercado internacional, ou seja, as nossas pessoas trabalhavam a partir do nosso país para o mercado internacional, essencialmente na Europa, mas claramente tínhamos um grande ponto de interrogação. Queríamos conquistar o mundo, sabíamos que não o podíamos conquistar sozinhos,
Então foi nesse momento que nós estivemos disponíveis para, no fundo, ter aqui um acionista que nos permitisse então esta escala a nível global. Foi o que aconteceu. Em 2018, o grupo Devoteam, uma multinacional francesa, junta-se à Bold. Passamos então de Bold International, que era o nosso nome de origem, para Bold by Devoteam, e seguimos então a nossa alinhados naturalmente com toda a estratégia, uma estratégia englobada no grupo Devoteam. O grupo Devoteam, como eu vos dizia, é uma multinacional muito grande, conta com, aos dias de hoje, com mais de 8.000 pessoas, conta com mais de 25 anos de experiência em tudo o que tem a ver com estas temáticas de tecnologia de informação, e no fundo hoje a Bold segue a sua oferta ou a sua entrega dentro dos nossos clientes de diversas formas, sendo que assentamos nas parcerias dos principais parceiros a nível global, seja a AWS, seja a Google, Microsoft. O próprio grupo é o principal parceiro da Google a nível europeu, e nós naturalmente já tínhamos uma expressão no mercado nacional e apoiamos agora dentro destas temáticas todo o mercado nacional. A AWS e Microsoft são também alguns dos parceiros de referência do grupo Devoteam. Depois a tecnologia OutSystems, somos também um parceiro aliás, somos o centro de excelência dentro desta tecnologia a partir de Portugal para todo o grupo Devoteam. A Bold hoje conta com cerca de 900 pessoas, pessoas com nível de competência muito alto, pessoas com muitas certificações do ponto de vista técnico, no fundo, que acrescentam muito valor a todo o nosso cliente. A nossa forma, digamos assim, o nosso delivery model assenta em diferentes formas, seja numa lógica time and materials, onde as nossas pessoas ou as nossas equipas apoiam o desenvolvimento do nosso cliente, dos seus projetos, seja numa lógica de turnkey project, onde nós desenvolvemos o projeto end-to-end sem toda a nossa responsabilidade, áreas de manager service, são no fundo aqui as nossas formas de entregar. Hoje estamos presentes fisicamente em Lisboa, Porto e Aveiro, sendo que o nosso escritório no Porto, e aproveito para partilhar aqui em primeira mão, que será inaugurado ou estará pronto a receber todas as nossas equipas no final deste mês. Portanto, o nosso escritório é mesmo nos Aliados, ao lado da Câmara Municipal. Portanto, quem quiser visitar, desde já, fica também o convite. Estou já a ir preparar-me já para tirar o bilhete para ir ver, para ir estar. Vale a pena, sou suspeito, mas é um escritório que vale a pena visitar. E no fundo, o setor, como o Pedro referiu, claramente o nosso setor é B2B, trabalhamos com os principais setores de atividade, com clientes de renome nacional e internacional, e no fundo, já uma apresentação um bocadinho mais longa, mas gostaria que mas bem, claro que sim. André, como tu acabaste por comentar agora mesmo, que vocês acabam por operar para muitos, num contexto empresarial alargado e obviamente também com um foco, como era natural, relacionado a esta área do B2B, é mais do que difícil, quase incontornável, não questionar se durante estes 2 últimos anos, que de facto o mundo atravessou aqui um conjunto de transformações, se vocês também sentiram isso por parte do mercado, de alguma forma esta vontade que se calhar foi sendo em muitas dos contextos das indústrias, eventualmente em algumas indústrias, um bocadinho postergado para mais tarde, se sentiste que houve efetivamente um crescendo desta importância das empresas se transformarem digitalmente? Sim, Pedro, em boa verdade, nós estamos a atuar num setor complexo, mas eu diria privilegiado. Em boa verdade, quando nós entramos no momento de pandemia, a Bold, por ser uma empresa que prepara os seus clientes para a digitalização do posto de trabalho, claro que nós tivemos muitas solicitações, não é? Como eu dizia, nós ao sermos um dos principais parceiros da Microsoft e da Google, nós apoiamos os nossos clientes em tudo o que tem a ver com G Suite ou Office 365, no fundo apoiar os nossos clientes para esta transformação digital, para conseguirem fazer o que querem, quando querem, onde estiverem. Nós, quando entramos no momento de pandemia, em boa verdade, a Bold internamente, nós fechámos o escritório e passado 10, 20, 30, uma hora, estávamos todos ligados em nossa casa. Tínhamos esta capacidade. Ora, claro que
o início da pandemia foi um turbilhão, não é? Ninguém sabia muito bem o que é que ia acontecer, que negócios é que se ia investir, o que é que deveria ficar em stand-by, mas sabíamos uma coisa, que todos nós tínhamos que estar preparados para o digital. E, apesar de, enfim, estamos numa aceleração bastante dinâmica, bastante interessante neste meio, em boa verdade havia empresas que não estavam preparadas. Portanto, aqui começou a grande preocupação das grandes organizações, em alguns setores mais do que outros, como é óbvio, mas havia empresas claramente que a sua grande preocupação é como é que nós operamos, como é que nós continuamos a operar sem forma que, enfim, empresas que não estavam na cloud, como existem ainda, empresas que não tinham as suas ferramentas para trabalharem de forma remota. Esta foi a prioridade. Isto para dizer o quê? Naturalmente continuámos a ter muito trabalho, muitas solicitações, apoiámos muitas empresas nesta transformação. Claro que houve projetos que não eram críticos, projetos de investigação, enfim, alguns projetos que ficaram em stand-by. Agora, em boa verdade, Pedro, nós vivemos um momento que o nosso grande desafio não é projetos, o nosso grande desafio é ter capacidade para desenvolver estes projetos. Ou seja, tivemos a capacidade de retirar o nosso headcount, o nosso talento de projetos menos relevantes para projetos mais relevantes e mais importantes para a nossa sociedade. André, dentro deste live que estamos a fazer, esta iniciativa, fala muito sobre este contexto das vendas business to business. Sentiste também que muitas destas organizações, de facto, e aqui eu diria que vocês obviamente atenderam a um contexto, obviamente, de organização documental, digitalização de um conjunto de processos, mas deste ponto de vista das vendas, houve também solicitações por parte do mercado no sentido de, porque vamos ver, o contexto das vendas business to business sempre foi um contexto muito de uma venda porta a porta, de uma venda, digamos aqui, empresa para empresa. Pedro, eu não consigo deslocar-me em 2020 ou 2018, ou 2019, fiz mais de 50 saídas pelo mundo inteiro a vender a nossa empresa e este ano não fiz uma única. Portanto, como é que eu me preparo para essa etapa? Tiveram, digamos assim, também houve também do próprio mercado, e já agora, para além dessa componente do mercado, também vocês, como tu acabaste de dizer, é óbvio que também vocês tiveram que adequar um bocadinho esse mesmo contexto, não é? E de que forma é que o fizeram? Obviamente, em que etapas é que promoveste esta digitalização também do processo de vendas deste... Bom, em boa verdade, e isto eu defendo sempre a ideia que uma venda sólida e uma venda a este nível de grandes companhias e de projetos muito relevantes e com grande complexidade, a parte da relação é fundamental. A parte de estarmos presentes, o capital de confiança que as organizações precisam ter em nós, enfim, muitas das vezes é preciso conhecer a cara. E isso, claro, não vou dizer que não teve impacto. Teve impacto. Perdemos alguma proximidade com o nosso cliente. Não estou com isto a dizer que estamos a abrir aqui ângulos para outras organizações ou a concorrência entrar. A concorrência faz parte, é saudável, ajuda-nos a ser melhores. Nem foi a grande preocupação. A grande preocupação tem a ver com a agilidade. Com a agilidade, muitas vezes, em projetos de ser mais breve, de muitas das vezes para resolvermos pequenos problemas, demora-se muito mais tempo, porque não conseguimos contactar, porque não há agenda, porque eu ligo e a pessoa está em reunião, enfim. E claro que aí resolve-se muita coisa quando nos sentamos com o cliente, quando estamos cara a cara conseguimos resolver muitas situações que remotamente é mais complexo. Agora, em boa verdade, estamos todos na mesma página, estamos todos solidários, seja nós, os nossos profissionais, os nossos clientes, e eu diria que o grande impacto que eu senti foi mais o impacto da agilidade e da velocidade com que nós conseguimos tomar decisões. Depois das decisões estarem tomadas, a implementação ou o desenvolvimento do projeto em si, não notámos grandes diferenças. Felizmente, estávamos munidos das ferramentas necessárias para conseguir meter em curso os projetos em marcha e concretizá-los nos timings, enfim, acordados. O ponto mais, enfim, que notei mais dificuldade foi realmente na tomada da decisão. Sermos mais ágeis nas tomadas de decisão. Que era tudo, enfim, com reuniões atrás de reuniões, pois sabíamos que as agendas estavam muito complexas, fazia com que nem todo o fórum necessário para tomar decisões pudesse estar presente. Enfim, principalmente numa fase inicial, que era a descoberta de todos,
Claro. Acho que agora já, seja com modelos híbridos ou seja mesmo full remote, acho que já estamos num caminho completamente diferente. Sim, todo esse caminho das pedras vocês internamente fizeram-no, mas como dizia André, e dada também a posição privilegiada que vocês também tiveram, sentiste por parte destas organizações que vos também convocaram também a apoiar os seus desafios de transformação, neste tema particular da forma como eles também se iriam mostrar ao mercado, no traste também da parte deles, todo esse desafio de como é que nós agora vamos ser capazes de nos reinventarmos, portanto, se nos trazermos aqui organizações que se calhar, como tu acabaste de dizer, ao fim de 30 minutos, o nosso processo estava, digamos, externalizado ou estava já em ambiente remote e já conseguíamos, mas efetivamente para muitas empresas estes 30 minutos se calhar foram 30 dias, 300 dias, não é? Sem dúvida. Repara, claramente que as empresas, essencialmente as empresas que nós trabalhamos numa lógica B2B, o negócio deles é B2C, não é? Eles vendem aos clientes deles, não é? Claramente que são empresas com um suporte muito grande e claramente que têm ferramentas e assessoria, seja de marketing, etc., que as ajuda a repensar os seus negócios, que as ajuda a pensar, ok, como é que nós vamos vender digitalmente, imaginando um pequeno exemplo de uma pessoa, enfim, que vai a uma loja a fazer o seu contrato de telecomunicações ou de água, ou de luz, ou de gás, o que for. Enfim, há pessoas que tinham essa dificuldade. Como é que nós transformamos o nosso negócio para que seja altamente fácil as pessoas conseguirem digitalmente fazer esses processos? Isto foi um grande desafio para as organizações, não é? Porque já tinham os seus canais digitais, obviamente que sim, mas esses canais digitais não chegavam a 100% das pessoas. Portanto, claro que isso foi um grande desafio, que é como é que nós reinventamos as nossas plataformas, como é que nós reinventamos a nossa forma de chegar ao nosso cliente, e aliás, não é preciso eu partilhar aqui, foram muitos os casos que nós vimos de plataformas que era impensável, porque nós queríamos ir, enfim, ao nosso serviço, ao nosso balcão, ou seja o que fosse, e depois chegámos ao ponto que, enfim, conseguiram criar plataformas altamente confortáveis, ou uma forma de chegar ao seu cliente de forma tão confortável, que hoje muitas pessoas provavelmente não vão retroceder. A verdade é essa. Agora, claro que isto é muito simplista o que eu estou a dizer, mas teve uma complexidade muito grande, quer do ponto de vista de pensar ou repensar o negócio, de repensar o approach aos seus clientes, mas também depois toda a infraestrutura dá resposta a isto. Montar uma infraestrutura para dar resposta, uma infraestrutura tecnológica, muitas das vezes para dar resposta a isto, tem a sua complexidade, e há muitas empresas que ainda agora estão a trabalhar nisso. Claro, sim. Não sei se respondi. Sim. Aliás, nesta questão complementando aqui a questão que fiz e a resposta que também deste, hoje, efetivamente, também, se do lado tecnológico trouxeram-se esses desafios, que alguns deles ainda estão, digamos, ainda vão no adro, não é? Ainda vão na jornada de desenvolvimento. Também aqui a questão que te colocava prendia-se com o próprio perfil dos vendedores, portanto, das equipas comerciais. Notas que efetivamente houve aqui um ajustamento desta, e que características é que hoje te parecem ser relevantes no perfil de um vendedor e mais uma vez, num vendedor muito orientado para este contexto business to business? Eu aqui, mais uma vez, tenho que fazer a ressalva do nosso setor ser privilegiado a este nível. Em boa verdade, e ter, se calhar, um approach muito mais, não querendo utilizar estas palavras, mas trazendo muito mais o cliente, vem mais o cliente mais depressa a vocês do que vão vocês ao cliente, não é? Sim, em muitos casos sim, também. Isto é fruto de todo o nosso percurso, não é? Porque, claro, como nós sabemos, é um setor privilegiado, mas a concorrência também é feroz sim, é feroz, portanto, hoje não podemos às vezes cair nesse, e era isso que também às vezes, quando há pouco estavas a comentar isso, obviamente que houve muitas empresas, também nestes mesmos setores privilegiados, que não tiveram, se calhar, não saíram tão bem nesta fotografia, portanto, não conseguiram descolar, e também em alguns contextos também vivencia isso, em algumas organizações que desta área à partida tudo levaria a crer que houvesse efetivamente um push em termos de negócio, e isso não aconteceu, não é? Sim, claro. Portanto,
Essas são sempre fatores que às vezes até não queremos que nos encandeiem ou que nos relaxem ao ponto de dizer, ok, não, o cliente vem até aqui, portanto não precisamos de grandes, não precisamos de capacitação, não precisamos de ir de alguma forma procurando trabalhar com as equipas, e portanto nesse sentido, e queria voltar-me a centrar aqui um bocado neste perfil deste vendedor business to business. O que é que tu achas que de facto que valências é que ele desenvolveu e que de alguma forma durante este período, num período, como te digo, marcadamente mais digital, não é? Achas que houve de facto aqui essas mudanças e lá está, que perfil é que tu hoje vislumbras para este perfil deste comercial do setor business to business? Sim, eu vou-te dar aqui várias respostas. Uma tem a ver realmente, seguindo aqui o setor privilegiado, naturalmente que o facto de o mercado vir ter com uma empresa como a Bold está relacionado por vários fatores. Está relacionado com o capital de confiança que existe há muitos anos em muitos projetos, existe o facto da nossa oferta ser uma oferta muito orientada ao que as empresas precisam hoje, seja temas de cloud, temas de data, ou seja, apoiar os nossos clientes nestas temáticas, seja temas onde nós somos especialistas também de automatização de processos, e era isto que as empresas, e é isto que as empresas hoje procuram muito e precisam muito. Pois se estamos a falar numa lógica das nossas equipas, ou estamos a falar numa lógica de capacidade de consultores, isso já são outros caminhos, mas a verdade é que tudo se junta nisto. O que as empresas necessitam, felizmente, a Bold tem essa oferta, e há outras empresas que neste momento provavelmente tiveram mais dificuldades por serem empresas, eu vou-lhe chamar legacy, ou por trabalhar aqui em tecnologias que não é, ou ofertas que não é o que as organizações precisam neste momento, ou que não é a prioridade dessas organizações. Bom, isto fez com que naturalmente nós não sentíssemos a necessidade de que o nosso vendedor fosse completamente diferente. Naturalmente que o nosso vendedor teve que ser preparado para plataformas digitais, teve que ser preparado para como é que consegue chegar ao new business, naturalmente, como é que nós conseguimos de forma digital chegar a este novo mercado. Aqui, naturalmente, hoje a Bold trabalha lado a lado com a nossa área de marketing, como é óbvio. Nós fazemos a nossa segmentação dos nossos clientes, sabemos quais é que são os clientes que nós queremos trabalhar, sabemos o que é que queremos trabalhar nesses clientes e, naturalmente, o nosso marketing, com toda a parte digital, trabalha lado a lado, seja para nos dar toda a informação que nós necessitamos para esta abordagem ao nosso cliente, seja numa lógica de potenciar a organização nos canais para que o mercado nos conheça e venha até nós. Portanto, isto para dizer que... Achas que desculpa, André, e tocaste num tema interessante, achas que efetivamente, e pelas tuas palavras, de facto, este contexto que atravessamos aproximou estas duas grandes áreas, quer de marketing, quer de vendas, trazendo-as aqui um bocadinho para quase que uma única equipa, não é? É óbvio e é consciente aqui também dizê-lo, e relevante dizê-lo, que efetivamente em muitos negócios desta área de business to business parecem muitas das vezes serem dois departamentos completamente estanques e com uma ligação e uma relação às vezes um tanto ou quanto às vezes conflituosa, não é? Mas que de facto me parece, e também pelas tuas palavras, que vocês, digamos aqui, uniram ainda mais esforços exatamente para esse suporte, não é? Sim, só para concluir e de forma muito objetiva sobre o vendedor, sem dúvida alguma que o vendedor precisa de fazer aqui alguma alteração ao seu mindset, da forma como se aproxima e aborda ao seu cliente, mas, mais uma vez, no nosso setor não foi digamos, uma das nossas prioridades, porque conseguimos operar de igual forma. Respondendo à tua questão, nós sempre tivemos uma proximidade muito grande com o marketing. O marketing sempre foi aqui um aliado muito forte em toda a nossa estratégia da nossa organização, da nossa oferta, onde é que queríamos estar, como é que queríamos estar, o que é que queríamos vender. Portanto, isso sempre esteve presente. No momento da pandemia, o marketing teve um papel preponderante na parte digital, nas plataformas digitais, de como é que, e isto para dar aqui uma outra nota, nós vivemos um momento em que a atração e a retenção de talento, eu diria que é tão importante ou mais do que conseguirmos chegar ao próprio cliente. Ou seja, aqui o marketing teve claramente
utilizando todas as plataformas que a maioria das organizações utilizam para nos potenciar, para que o mundo nos conhecesse e soubesse o que é que nós estávamos a fazer. Muito, muito, muito interessante. Depois, este momento de pandemia permitiu-nos também, e teve as suas, enfim, teve as suas vantagens, se pode dizer isto, mas pelo menos do ponto de vista de conseguirmos chegar a mais pessoas ao mesmo tempo. Nós, tendo em conta todas as parcerias que nós temos, conseguimos criar aqui vários webinars, vários fóruns muito orientados a determinada tecnologia, a determinados temas, em que conseguimos claramente chegar a muitas pessoas, trazer pessoas que não conseguimos trazer com muita facilidade ao nosso país e de forma remota conseguimos trazer e chegar a muitos milhares de pessoas, nomeadamente quando eu falo aqui em parcerias com a Google ou a Microsoft e trazer aqui, em boa verdade, especialistas nestas áreas e chegarmos aos nossos clientes de forma muito mais ágil, e depois todas aquelas parcerias que nós fomos desenvolvendo com IDCs, a PDCs, no fundo tivemos realmente este cuidado de estar muito presente no setor. É isso, enfim, responder. André, achas que, e relativamente a essas personas que tu acabaste de falar, portanto, que com a ajuda do marketing melhor conseguiram identificar em alguns dos casos e targetizar e alcançar esse tipo de público, achas que também a esse nível estas personas lá está, adotaram naturalmente características diferentes, ou pelo menos apresentaram ou acabaram por transformar algumas das suas, pronto, e tu já tinhas falado aqui, algumas das coisas que obviamente eram mais marcantes neste ciclo. Já agora, portanto, a primeira pergunta é se tu sentes que as tuas buying personas, portanto, as pessoas para as quais vocês orientaram também as vossas ações, transformaram um bocadinho dos seus comportamentos, dos seus hábitos e daquilo que eram e daquilo que elas esperam e esperavam para, obviamente, aqui conseguirem agilizar também as suas respostas ou as suas, digamos assim, as suas intenções de compra. E por outro lado, André, se tu achas que o ciclo, a jornada de compra do vosso cliente, business to business, também foi uma jornada que também aqui, por força de alguns dos contextos que já comentaste, se de facto foi claramente, achatou claramente, não é? Portanto, essa é a questão, ou se achas que o ciclo ainda continua a ser um ciclo longo, um ciclo que de facto tem aqui muitos contextos aqui, muitos momentos de contacto com esse tipo de clientes. Portanto, resumindo, pergunta sobre a buying persona e sobre a questão da jornada do vosso cliente. Repara, o nosso cliente, naturalmente, isto tem vários momentos, porque a pandemia parece que foi uma coisa recente, mas já vamos há muito tempo nisto, não é? Isto teve vários momentos, como é óbvio. Nós não notamos uma grande diferença. Isto depois depende muito, nós estamos a falar de uma empresa como a Bolt, que nós temos uma oferta muito generalista e tudo isto varia do que é que nós estamos a trabalhar. Quando nós estamos a falar de um projeto e diante da sua complexidade, enfim, não há forma de fazer as coisas de forma diferente ao que fazíamos. Existe a diferença de não estarmos ou estarmos fisicamente. Eu não sei se percebi bem a tua questão, mas eu aqui gostava... no caso, André, no caso é para percebermos aqui se esta tipificação do teu público-alvo, não é? Lá está, que mais uma vez, como tu dizes, na vossa realidade há de facto aqui uma aproximação mais do lado do cliente do que do vosso lado, em termos de interpelação aos vossos clientes, mas se te parece que dentro dessa tipificação de que são, ok, nós hoje procuramos o CFO ou o CIO ou o CTO de uma determinada organização, se ele também, dentro destes contextos, se transformou do ponto de vista daquilo que eram as suas... Nós normalmente, obviamente que quando abordamos esta persona, sabemos de antemão todo um conjunto de dores que este cliente tem, de necessidades e de formas como as podemos satisfazer, não é? Achas que houve alguma essa mudança ou não te parece que o antes da pandemia e o durante a pandemia tenha sido muito diferente? O Pedro, eu dizia-te que a grande diferença que nós temos hoje, também influenciada pela pandemia, porque isso
fez com que o mercado fosse ainda mais global do que já era, fez com que as pessoas que hoje tinham relação com as organizações, hoje as suas motivações sejam outras, e com muita facilidade o mercado internacional consegue, enfim, contratar o nosso talento, não saindo do seu conforto da sua casa, não é? Com condições, enfim, financeiras muitas das vezes mais atrativas, naturalmente com outros constrangimentos, nomeadamente trabalhar para uma empresa que não conheces nada nem ninguém. Mas isso faz o quê? Faz com que as próprias organizações, nós, inclusive o nosso cliente, a sua grande preocupação hoje esteja no talento. E nós hoje vemos, e eu falo pela minha experiência, em que há uns anos esta parte, a maioria das conversas que eu tinha com o cliente era estratégia, como é que juntos vamos desenvolver projetos, como é que conseguimos desenvolver a tecnologia, falar como é que estava o estado do setor, e hoje a maioria do nosso tempo de conversa é pessoas, é talento, como é que atraímos e retemos. E hoje temos C-levels de muitas organizações que hoje quando me contactam a mim, a Bold, é essencialmente para falar de talento. Nós, isto para te dizer, Pedro, que nós hoje estamos num momento que temos a humildade e a transparência de dizer a muitos dos nossos clientes que nos contactam, não contem connosco. Não contem connosco. Se os clientes querem o nosso apoio no que é o nosso, onde nós realmente somos muito fortes, então contem connosco, vamos a jogo com tudo. Se vierem ter connosco, enfim, em áreas que claramente não é o nosso, enfim, o nosso modus operandi, enfim, dizemos para não contarem connosco. E, no fundo, tem sido essa a política que nós temos assumido ao longo dos anos. E, repara, a pandemia veio mudar muito o nosso negócio, é verdade, mas continuamos sempre com o mesmo desafio nos últimos anos, que é talento. E é aqui que nós temos que estar ativamente a trabalhar, como é que temos mais talento, como é que atraímos, como é que retemos, como é que conseguimos garantir que as nossas pessoas estão no nosso país. Isso é fundamental, isso é fundamental. Respondendo ao outro tópico que tu tinhas falado anteriormente. O tópico da jornada do cliente, se entendes que, de facto, durante este percurso também sentiste uma diminuição, no fundo, aliás, em algumas das conversas que tive com outros profissionais que aqui estiveram neste sofá a falarmos sobre B2B Talks, foram mencionando sempre, às vezes, em alguns dos casos, os grandes espectros de uma jornada, às vezes longa, de 4 ou 5 anos, para o fechamento de um determinado negócio. Não. Acreditas que no teu caso houve, de facto, aqui um encurtamento dessa, lá está, fruto também daquilo de algumas das palavras que foste logo inicialmente falando, a palavra da agilização, no fundo, dessa agilidade que no fundo acelerou e levou a que as empresas tivessem uma necessidade de tomarem decisões, como tu disseste, mais rápidas e mais céleres. Pedro, o que eu acho é que tipicamente projetos e essa jornada muito longa acontecia por duas situações, ou realmente não era crítico, ou então era algo realmente muito complexo, tinha que ser muito bem pensado, muito bem estudado para depois implementar bem. Em boa verdade, nós vivemos um momento que isto é muito acelerado. E um projeto que nós estamos a fazer hoje para dar resposta a uma determinada necessidade, a um determinado problema, daqui a um ano não é tema. Não é tema. Portanto, eu diria-te, cada vez mais somos mais ágeis, cada vez mais o nosso cliente está capacitado também para saber o que quer. E no passado, muitas das vezes, nós tínhamos que explicar ao cliente o que é que ele queria e o que é que ele precisava. Hoje temos clientes muito mais capacitados, pode não saber como se faz, mas sabe qual é o objetivo. Pode não saber o caminho, e aí cabe-nos a nós fazer o caminho, fazer toda a jornada, mas ele sabe o que é que era ao final do dia, para dar resposta a um determinado problema. E tudo isto, e tendo em conta, enfim, com a velocidade que nós trabalhamos hoje, claramente a jornada está muito mais curta, a meu ver. Mas ia-te só responder num tópico que tu tinhas tocado atrás, que é como é que nós nos reinventámos também. A Bold é uma empresa que sempre foi muito conhecida pela parte relacional. Éramos people first, somos tech for people, e no fundo isto é no nosso ADN, nós sempre tivemos isto. E quando eu digo próximo das pessoas, não falo só que as nossas pessoas internas, com o mercado de uma forma geral. E nós sempre privilegiámos e sempre incentivámos muito à partilha, aos eventos, à forma de estarmos juntos, seja de dentro para fora ou apenas para dentro,
E entre uma pandemia, e esse é um grande ponto de interrogação nas nossas cabeças, que é, ok, uma empresa que sempre investiu no conforto das pessoas que nos visitam, ter escritórios confortáveis, dar ótimas condições de trabalho, ter muitas iniciativas do ponto de vista de formação, do ponto de vista até de team building, do ponto de vista de animação, no fundo, criar esta relação entre clientes, entre consultores, entre toda a organização. No momento de pandemia, como é que nós fazemos isso? Foi muito interessante. As nossas equipas aqui conseguiram ser realmente muito criativas, conseguimos fazer realmente muitas iniciativas remotas, enfim, eu não acreditava que fosse possível ter o impacto que teve, e claramente aí, sem dúvida alguma, que nos tornou uma empresa muito mais digital e ajudámos os nossos clientes a tornarem-se muito mais digitais também neste aspecto, eu diria, mais social. Do ponto de vista... Uma família, uma verdadeira família que acabou lá está, esse sentido de pertença, que obviamente que depois também passa para o próprio cliente, não é? Portanto, no fundo, repara, este sentido de unidade, dia... que é cada vez mais difícil, André. Também reconheces que, obviamente, a Bold tem crescido, não é? E, obviamente, que com esse crescimento vem exatamente essa dor de serem capazes de continuar a manter a mesma voz, mesmo sentido de unidade. Não é? Nós sempre nos quisemos posicionar como uma tribo. Não somos perfeitos, estamos longe disso, mas sempre quisemos colocarmos e assumirmos como uma tribo. E, em boa verdade, nós só podemos fazer bons projetos nos nossos clientes se as nossas pessoas forem altamente competentes e altamente motivadas. Portanto, isso é uma preocupação que nós temos desde o momento que as pessoas chegam. O grande desafio é quando, em momento de pandemia, nós contratamos pessoas que não nos conhecem. Ouviram falar da Bold? Nas redes sociais nós dizemos o que fazemos, onde é que estamos, para onde é que queremos ir, temos o cuidado de apresentar o que é o nosso plano estratégico para toda a organização, não é para os decisores, é para toda a organização, sabe qual é que é o caminho da organização, que metas é que queremos atingir. Agora pensa quando nós contratamos uma pessoa que não conhece, nunca teve, nunca nos viu, contratamos remotamente. É um desafio. Obviamente que é um desafio. Agora imagino, André, com as novas instalações do Porto, essa malta consegue passar essa mensagem online. Agora acredito que com instalações eventualmente renovadas e uma cara incrível, portanto, haja também aqui da vossa parte um entusiasmo e uma excitação que fervilha, não é? Sim, em boa verdade, o que nós estamos a fazer à Zona Norte, que bem merece, é replicar os escritórios que nós temos já em Lisboa. Claramente nós sabemos que não vai ser como o pré-pandemia, claramente que nós vamos assumir aqui um modelo provavelmente híbrido, não é? Muito mais flexibilidade, muito mais foco na entrega e não, enfim, no tempo que as pessoas estão ou não estão no escritório, e claramente sabemos que não sabemos como é que vai ser daqui a muitos anos, mas que nos próximos anos seguramente vai ser um modelo híbrido. Mas sabemos que cabe muitas pessoas desertas a voltar ao escritório, a estarem presentes fisicamente, e não hesitamos em continuar a melhorar as nossas instalações, os nossos escritórios. Houve muitas organizações que optaram neste momento por não investir nessa área, porque, enfim, vai-se gerindo o espaço com tecnologia também, não é? Sabemos que temos uma capacidade para 50% da organização, então só pode estar 50% cada vez. Nós apostámos por, enfim, continuar a melhorar as condições de trabalho, porque acreditamos que faz diferença. Claro que faz. E, mais uma vez, voltando aqui aos nossos clientes, não só para a recepção das nossas pessoas, mas também dos nossos clientes, naturalmente, que muitos dos projetos são desenvolvidos em nossa casa. Claro. André, temos aqui duas perguntas, aliás, uma não tanto pergunta aqui do Eduardo, fala um pouco da vossa brand voice, ele quis dizer bold, gold, não sei se esta troca foi propositada, gold, a empresa Gold ou Bold, também pode ser, ele também não se o André que seguramente não achará mais esta confusão entre Bold e Gold. Sem problema. No início da Bold estávamos muito habituados a chamarem-nos Gold e outros nomes, portanto, estamos habituados. Mas André, até é um bom nome, até é um bom nome. Poderia ser pior se fosse com outras palavras mais feias, não é? Esta de facto é outra riqueza, não é? Olha, o Eduardo faz aqui um pequeno statement, no fundo, dizendo que a voz da marca Bold seria uma e continua a mesma, a mudança no tom dessa voz através da leitura do contexto de cliente para cliente.
O Eduardo fala aqui que o contexto B2B é cada vez mais, se calhar, diria ele, é um contexto B2BC, portanto, no fundo, ou seja, provavelmente aplicando aqui também algumas linguagens que a esta voz semelhantes, em tudo semelhantes com aquilo que hoje, se calhar, as empresas que estão muito orientadas para o cliente final, não é? Parece-me ser essa, digamos, aqui a afirmação do Eduardo, não é? Olha, o Luís, e se calhar depois se quiseres eu junto as duas, até porque estamos a chegar ao final desta nossa conversa, que parece que começou há 5 minutos, mas voou entretanto, e portanto fiel também aqui aos nossos participantes. Já agora, entre as diferentes redes, tivemos aqui um número que andou perto das 50 pessoas, em direto, mais coisa, menos coisa. O Luís lança, e faço a pergunta do Luís, no fundo uma pergunta de fecho. Qual o maior desafio nestas relações business to business para esta fase agora, para estes 4 últimos meses, e acreditamos nós para uma nova fase agora deste desconfinamento social? Portanto, o que ele aqui coloca. Luís, obrigado pela tua questão. Qual será para ti o maior desafio? Pergunta difícil. Vamos ter alguns desafios. Eu diria, mais uma vez, puxando aqui para o nosso setor, o grande desafio vai ser para algumas organizações que o seu mindset seja muito orientado ao regresso ao escritório. Nós já temos sentido isso, já estamos muito alinhados com os nossos clientes, como é que nos vamos organizar, e claramente que o grande desafio que nós notamos são pessoas que não estão disponíveis claramente para uma volta, pelo menos definitiva, ao seu local de trabalho. Esse vai ser um desafio. Foi muito tempo e criámos, muitas formas ágeis ao longo dos últimos meses para trabalhar de forma remota. As pessoas ganharam um estilo de vida, eu não vou dizer mais ou menos confortável, não é tanto por aí, mas no fundo nós somos seres de hábitos, não é? E nós adaptámos a ter o nosso trabalho remoto, a deslocarmos apenas pontualmente. Esse vai ser um grande desafio, que é mudar novamente a nossa rotina, o nosso dia-a-dia para voltar 100% aos escritórios. Portanto, as organizações devem fazer muitos estudos, nós já temos tido o cuidado de o fazer. Qual é a vontade das suas pessoas? Porque ao final do dia é muito relevante ter pessoas satisfeitas e adaptarem, dentro dos possíveis, como é óbvio, não é? A volta das pessoas. Eu acho que este é o grande desafio, tem a ver, prende-se com pessoas. Claro, quando nós estamos a falar de indústria, etc., bom, isso são temáticas, enfim, que a meu ver só tendem a melhorar, porque aí, enfim, vai haver... vamos voltar ao antigamente, é um bocadinho por aí. Quando nós falamos em áreas mais de serviço, acho que esse é o grande desafio. Muito bem, André, estamos a chegar ao fim desta nossa conversa. Eu acho que depois desta última intervenção tua, acho que na próxima vou mudar aqui o nome deste evento para lhe chamar Power P2P Talks, não é? E portanto, se calhar é capaz de ser a melhor forma de fazermos aqui um renaming, um rebranding aqui a esta iniciativa. André, agradecer-te os teus inputs, os teus contributos aqui para esta excelente conversa que aqui tivemos. Já sabe, se quiser também vou dar conta aqui também novamente das páginas aqui da Bold, onde podem também aqui no LinkedIn poder encontrar mais informações sobre a Bold, sobre portanto, a página da empresa que coloquei também já nos comentários a esta nossa conversa e, de certa forma, esperar que tenha sido mais um momento aqui de que o possa ter ajudado a si, ao seu negócio, a repensar também a forma como e a preparar-se, se calhar, para os tempos que se avizinham. André, um forte abraço, continuação aqui de boas energias para ti e para a Bold, continuarem aqui nesta grande jornada que há muito ainda por fazer e, portanto, há aqui muito para conquistar e, portanto, desejo-vos
de facto, faço votos aqui para que continuem neste percurso de excelência que me tem habituado nestes últimos tempos e que vou acompanhando normalmente na primeira fila com pipocas a estas vossas grandes aventuras, André. Últimas palavras, deixar por aqui para falares, se quiseres também, deixares aqui também para o auditório algumas recomendações ou algumas palavras finais, acima de tudo. Sim, mais uma vez eu volto ao tema que todos estes desafios que nós sentimos com a pandemia são desafios que, enfim, aceleraram aqui um bocadinho algumas decisões que mais cedo ou mais tarde as organizações, eu vou dizer organizações modernas ou noutro setor de atividade teriam que tomar, mas acima de tudo nós vivemos hoje mais do que nunca a questão do talento, e o que eu noto é que muitas organizações não se estão a preparar para lidar com o novo talento. Nós olhamos para gerações, se calhar para a nossa, Pedro, e dizíamos, não, mas nós trazíamos competências atitudinais diferentes e as pessoas hoje não as têm. Temos que trabalhar as pessoas, temos que as treinar, porque, mais uma vez, o tema que nós estamos a falar nesta talk é B2B, mas para nós entregarmos com qualidade, eficácia e eficiência aos nossos clientes, se for uma empresa de serviço, naturalmente, nós precisamos de bom talento. E deixo só as considerações finais, que é foco no talento. Competências no nosso talento, career paths no nosso talento para garantirmos que são cada vez melhores e muita atenção ao desenvolvimento das gerações. Hoje as pessoas mais jovens que entram no mundo do trabalho têm competências diferentes, mas muito úteis para o que nós precisamos nesta jornada de transformação digital e nesta jornada de approach aos nossos clientes. Portanto, era só, mais uma vez, no talento que eu deixava aqui as minhas considerações finais. E Pedro, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos e um abraço e mantenham-se seguros. Tudo bom, fiquem bem, o resto de uma excelente semana para todos e ficaremos aqui, fiquem a aguardar também os próximos convidados para estas nossas conversas aqui à volta do tema do Business to Business. Até mais, fiquem bem, um forte abraço, voltamos em breve.